Então, boa tarde a todos, começando a gravação agora. Então, vamos comentar especificamente da disciplina em si, né? Hoje a gente entra na primeira aula de ELT 01, Aprendizagem e Metodologia Científica. Então, como eu já comentei rapidinho com vocês antes de começar a gravação, o objetivo é a gente começar a pensar em como é que a gente aprende, como é que a gente entende as coisas e como é que aprendendo e trazendo esse conhecimento para para dentro de nós, a gente consegue desenvolver ciência. A gente consegue chegar na metodologia científica, né? E a primeiro slide que eu queria apresentar para vocês é uma coisa completamente fora de contexto para a maioria de vocês. Alguém sabe o que é isso? Alguém tem algum chute? Então, chat, ninguém respondendo. Também, professor, você vai pegar exemplo de 60 anos atrás, né? Essa é uma das cenas de um jogo de RPG chamado Chrono Trigger, ou Chrono Trigger. Exatamente, parece Final Fantasy antigão, mas é só o melhor RPG já feito, tá? Pelo menos você pode falar que é o melhor RPG já feito em 16 mega. Né? Assim, é absurdo o que o pessoal consegue fazer. Os gráficos são decentes, para época fantásticos. A história é muito legal, tá? A história é bem interessante. E eu não vou comentar muitos spoilers. Na verdade, assim, o jogo é fantástico, ele é muito interessante. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque na hora que eu comecei a falar disso, que eu comecei a comentar esses detalhes com vocês, provavelmente a maioria de vocês deve estar pensando em outros jogos. E aí você começou a pensar em trilha sonora. Você começou a pensar, falar assim, vá lá, tá? Eu sei que você. Tá, você deve ter. Você é velho. Esse jogo aí é antigo. Só você pra achar bonito. O gráfico que eu acho bonito não é isso, né? Hoje a gente tem. Você já ouviu falar em RTX 2060? Já ouviu falar em Ray Tracing, Rodrigo? Isso aí não tem nada a ver com qualidade. Mas é esse sentimento que eu quero pegar com vocês agora. Provavelmente na cabeça de vocês, vocês devem estar ou com algum jogo com uma qualidade de vídeo maior, ou com uma trilha sonora. E na hora que eu falo trilha sonora, às vezes uma música, coisas que marcaram, e mesmo com tempo e tempo e tempo, vocês lembram com precisão daquilo. Então vocês aprenderam e memorizaram aquilo ali. Então por que a gente não faz isso com cálculo, né? Por que a gente não faz isso com física? Porque a gente perde um dos lances mais importantes, que é entender como funciona a nossa cognição, como funciona o nosso aprendizado. Então, vamos lá. O que é aprender, né? Como é que eu aprendo uma coisa? Como é que isso acontece? Lá do dicionário de Oxford, aprender é um verbo que pode ser direto ou intransitivo, tá? Nesse sentido, ele vai significar que a gente está tentando adquirir conhecimento. Exemplo, aprender uma língua, uma técnica, uma ciência. Normalmente é isso que a gente está falando. A gente trata conhecimento como coisas um pouco mais teóricas. A gente também pode falar de habilidade prática. Tem um feeling diferente. Eu aprender o esporte, aprender a jogar bola é um pouco diferente de eu aprender cálculo. Né? As metodologias são diferentes. Então, por isso a gente tem duas entradas no dicionário. A terceira também traz uma noção de compreensão, mas é um pouquinho diferente. Então, ele aprendeu, um exemplo, né, do dicionário, ele aprendeu que o amor é um sentimento instável. Então, aqui não é uma ciência, uma habilidade, mas eu quase que memorizei alguma coisa. Notem que através, mais ou menos com a cara, de estudo e instrução, uma coisa mais formal, uma aprendizagem mais formal. A gente tem uma aprendizagem mecânica de esporte, de repetição. E a gente tem uma aprendizagem mais pela intuição, pela sensibilidade. Isso são modelos diferentes.
Mas tudo isso aqui está falando para a gente de conhecimentos, de informação, que é o que a gente, tudo não, né? Na verdade, o primeiro se especifica em conhecimento, que é o que tradicionalmente a gente pensa com aprendizagem, a gente pensa com universidade. E aí tem algumas coisas importantes. Por que eu comecei com definição de dicionário? É extremamente importante a gente saber o que a gente está falando. Então as palavras elas têm vários significados. E se a gente não definir corretamente, a gente pode entender errado a mensagem. Então, vamos lá, o que é conhecimento, né? Já que na universidade o tradicional a gente pensar nesse primeiro modelo, o que é conhecimento? Conhecimento, substantivo masculino. Ato, efeito de conhecer, ato de perceber ou compreender, faculdade de conhecer. E aí tem uma listagem bastante grande de maneiras que a gente pode falar. Por exemplo, no comércio, você pode falar de recibo. Não, ó, eu tenho conhecimento dessa dívida assim. Não, recebi. Ó, eu tenho ciência que eu recebi essa informação. Então, assim, você tem várias áreas diferentes, cada uma vai tratar uma estrutura diferente. A gente está interessado nesse quarto aqui, ó. Domínio teórico ou prático de uma arte, ciência ou técnica. Eu comentei na semana passada, né? Quer dizer, segunda-feira. Eu gosto de pensar na engenharia do mesmo jeito que o CREA define. Não é uma área do conhecimento. É uma ciência, uma arte, um conhecimento aplicado de uma tecnologia. Então, é isso que a gente está preocupado. A gente está preocupado justamente com isso. O domínio teórico ou prático de uma arte, de uma ciência, de uma técnica. Então, a gente quer ter bons conhecimentos de engenharia, de matemática, de física, de português, de eletrônica, né? Então, o aprender a gente quer aprender com esse abordagem de eletrônica, desculpa, com essa abordagem de conhecimento. Só que isso não é tudo, tá? Existem vários modelos de conhecimento distintos. O que a gente está falando aqui agora é o conhecimento cognitivo, que é o que a gente está mais preocupado na universidade. Mas ele pode ser igualmente importante com o conhecimento psicomotor, que é a capacidade sua de realizar atividades. Por exemplo, qual é a vantagem de eu, dentro de um curso de engenharia, treinar as pessoas de maneira a desenvolver habilidades psicomotoras? Eu quero que você. Vamos treinar caligrafia? Vamos treinar, sei lá, a postura de corrida? Não é uma habilidade que faça sentido a gente ter isso como engenharia. Normalmente a gente está falando mais de habilidades cognitivas. Agora, imagina, por exemplo, enfermagem. Eles têm laboratórios que a única função dele é treinamento psicomotor, porque ele tem que aprender a segurar a agulha, ele tem que aprender a segurar o braço do paciente, ele tem que aprender, ele tem que ter o sentimento. Não basta chegar para o cara e falar assim: olha, pegue a agulha no ângulo de 30 graus com a superfície normal da pele do paciente, insira na região mais provável com diferença de coloração até 27,3 milímetros e injete com pressão constante. Não dá para explicar, não dá para aprender a dar uma injeção com isso. Então eu tenho que ter um treinamento, sim, psicomotor para algumas habilidades. Mas o mais importante que a gente relega muitas vezes é o treinamento afetivo. Não adianta você ser o melhor desenvolvedor de sistemas se você não consegue chegar no teu trabalho, na tua empresa, e passar uma reunião e ouvir críticas. Porque o cara vai criticar o teu trabalho, mas você vai achar que a crítica está direcionada a você. Estabilidade emocional, como é que eu trato com isso? Como é que eu entendo? Como é que eu separo esse tipo de atividade, tá? Isso é muito importante. Isso aqui é o que a gente chama de soft skills. São aquelas habilidades que nós queremos ter, aquelas habilidades que a gente quer entender na relação interpessoal. E a única maneira de fazer isso é criando situações para a gente poder se habituar com isso, né? Então, há sim uma preocupação nossa no curso com a questão de conhecimentos do domínio de aprendizagem afetivo. Não é tão grande, o nosso foco realmente é a aprendizagem cognitiva, que a gente vai falar em detalhes. E psicomotor a gente praticamente não tem, não é tão crítico para a gente nesse cenário, tá? Mas vamos lá.
Aprendizagem. A aprendizagem é o processo de adquirir novos conhecimentos. Então, a maneira de a gente conseguir novos conhecimentos, isso é a parte importante para a gente. Não só conhecimentos, mas também behaviors maneiras de se comportar, habilidades, valores, atitudes e preferências. Mas é o processo de adquirir novos entendimentos em todas essas áreas, tá? E é um processo que tem várias maneiras de fazer isso, tá? Existem vários tipos de aprendizagem. Não associativo, associativo, baseado em brincadeiras, ativo, enculturação, por episódio, por multimídia, por significância, formal, não formal, informal, uma classe muito grande, tá? Vale a pena a gente bater um papo com calma em outros momentos, mas existem vários modos de se aprender. Não quer dizer que, eu aprendo melhor ouvindo, eu aprendo melhor vendo, eu sou uma pessoa visual, eu sou uma pessoa. Isso é balela, tá? Cientificamente falando, não existe. O que acontece é que talvez você tenha se habituado a aprender de uma determinada maneira. Só que para realmente aprender, para realmente você nunca mais esquecer aquilo, quantos mais maneiras de aprendizado você tiver, mais difícil é de esquecer. Então, vamos voltar para aquela ideia, né, aquela imagem. Aquela cena que eu escolhi propositalmente é uma das cenas que foi mais significativa dentro da história do jogo, da maneira que eu tava olhando. E não só nela, mas em alguns outros jogos também, em algumas outras situações normais, tá? Eu consigo, às vezes, ouvir um trecho de uma música e saber até aquele fim de, nossa, a última vez que eu escutei isso, eu tava em tal lugar, tava com tal presença, a temperatura tava assim. É, eu lembro de. Tem algumas associações legais. De ouvir um trecho de uma música, eu lembro exatamente que eu tava na sala. É pequeno, eu tava na sala sentado e o meu pai estava conversando ao telefone. E eu tenho isso de maneira muito viva. Por quê? Porque eu estou associando informações, que não tem a princípio nada a ver uma coisa com a outra, mas eu tô dando significado para aquilo. Eu estou interpretando aquilo de maneira visual, estou interpretando de maneira auditiva, de maneira até mesmo sentimental, tá? Então, quando você tem mais estímulos para um mesmo tipo de entrada, aquilo fixa de maneira maior. E aí é quase um crime a gente chegar para os alunos e falar assim: como é que faz? Não, senta, lê o livro, resolve o exercício e faz a prova. Não, mas só isso? Não tem o que mais eu possa fazer? Tem muito mais. E aí a gente está esforçando um tipo de aprendizagem que é muito específico. E não necessariamente vai me dar uma aprendizagem de longa duração. Então a gente tem que aprender como fazer bom uso de tudo isso, né? E a gente tem vários fatores que impactam. A gente tem fatores externos, tá? Quer dizer, que é fora da pessoa. Então, hereditariedade, tem gente que aprende mais fácil, tem gente que não aprende, tá? Tem uma dificuldade, desculpa, não é que não aprende, mas tem uma dificuldade muito grande. Vai gastar muito tempo para aprender a mesma coisa. E isso é hereditário, tá? Eu nem sei se é necessariamente hereditário. As fontes que eu estava pesquisando, até coloquei o link atrás do livro que a gente estava usando de referência para pegar esse tipo de informação. Pode ser que daqui a pouco a gente descubra que não é hereditário, mas hoje é o que faz sentido. Mas, além disso, tem outras questões. Estado do estudante, problemas físicos, malnutrição, fadiga, cansaço, fraqueza corporal. Então a galerinha aí tava zoando, né? Jogar LOL tal, acaba com a vida. Não sei se acaba com a vida, mas com a aprendizagem, com certeza. Porque você não vai jogar 15 minutinhos. Não rola, né? Então, assim, você começa a fazer muita atividade. Você começa a ficar cansado.
Por mais que não pareça, tá? Às vezes você tá com um leve desconforto, mas você consegue participar da aula. Você não gravou nada. Tá? Malnutrição, que eu espero sinceramente que não seja nenhum problema, tá? Se for, entre em contato. Como eu comentei na aula passada, a gente tem mecanismos de apoio aos alunos da universidade, mas isso é um problema grave em várias faixas da aprendizagem. Então a gente tem que estar ciente com problemas físicos. Problema ambiental. Não dá para estudar e aprender bem num lugar mal ventilado, com falta de higiene, com má iluminação. Simplesmente é impossível, tá? Ou, desculpa, a dificuldade é estúpida. Então, é muito difícil a pessoa conseguir ir muito longe nisso daí. E a gente também tem um ambiente físico. Sala de estudo. Qual que é o tamanho, qual que é a configuração, conforto, temperatura, ar, ventilação, acústica. E tem níveis bons de conforto, tá? Ferramentas, no caso de sala de aula presencial. Quadro branco, que tipo de ferramenta que você usa, se você tem auxílio visual, se você tem alguma coisa que você apresenta, que você comenta. Então, tudo isso impacta de maneira bem plausível nossa aprendizagem. E a gente também tem impactos internos. Isso aqui é você com você, tá? Então, assim, é muito diferente eu virar para vocês e falar assim, olha, tá aqui sei lá, a equação quadrática, né? Menos b raiz menos, eu já tô até esquecendo, né? Menos b mais ou menos 2 raiz não, 2, eu tô gravando isso, tá? Eu juro que eu vou postar na internet sem editar, pra terminar de ferrar com a minha. Na internet é tudo zoado. Então, menos 2b mais ou menos raiz de delta. Menos 4ac. Eu vou fazer de conta que o Renan não colocou no chat, tá? Como é que era mesmo? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Eu acho que tinham dividido por 2a, tá? Eu não colei, tá tudo certo. Decorar isso. Por que você tá decorando isso? Porque cai na prova? Esquece. Você vai fazer a prova e vai esquecer. Literalmente, tá? Tem pessoa que não sabe, não consegue lembrar qual que é a equação da raiz quadrática. Ainda bem que nós não somos pessoas assim, né? Mas não tem propósito, não tem meta, não tem um objetivo para aquilo, tá? Ou o maior sacrilégio das aulas de literatura. Você tem que ler o livro. Por quê? Porque eu escolhi. Né? Você tem que ler. Não, vai lá, você tem que ler Machado de Assis. Machado de Assis é muito chato. É muito devagar. É frase muito grande. É muito difícil. E o professor, e você tem que ler porque o professor mandou. É diferente se você pega um livro que você fala, cara, e você não dá conta de terminar de ler o livro. Se vocês nunca tiveram essa experiência, vocês estão em maus lençóis. Se vocês não tiveram essa experiência, o nível de aprendizagem está baixo. De pegar um livro e não conseguir terminar, parar enquanto você não termina de ler o livro. Tá? E aí, você decora aquele poema, você decora aquela informação. Porque aquilo te traz significado. Então, isso são tudo questões internas. Metas, objetivos, comportamento, interesse, atenção, exercício, fadiga, aptidão, atitude, condição emocional, velocidade, precisão e retenção do conteúdo, atividades, o tipo de atividade que você vai fazer para aprender, se testar e orientação. Tá? Tudo isso modifica a capacidade que você tem de aprender ou de não aprender. Então, é interessante a gente tentar entender um pouco isso, e aí vocês parem por algum instante nos próximos slides e tenta pensar justamente nisso. Nossa, será que eu passei o ensino médio inteiro, o ensino fundamental, e eu nunca prestei atenção nisso? Será que é por algum desses motivos que eu não tive um rendimento tão bom numa matéria que eu não ia com a cara? Ou será que foi por isso que eu abordei uma matéria de maneira muito diferente? Então a gente consegue entender e mudar um pouquinho disso.
Como é que a gente aprende? 2 caminhos, de fora e de dentro, né? Quer dizer, de qualquer lugar. De fora, a gente vai livros, professores, dos vídeos, de pessoas, da natureza, dos nossos sentidos. Isso é como a gente aprende recebendo informação de fora. Então a gente vai pegar a informação que está disponível e vai colocar na nossa memória. E isso, grosseiramente, ainda bem que ninguém na área de linguística ou de neuropedagogia vai ler, vai ver essa aula, né? Os sacrilégios de simplificação que eu estou comentando. Mas basicamente é isso: é pegar a informação que está disponível em algum lugar, por isso está numa cor um pouquinho diferente, e colocar para dentro da memória. Só que a gente também consegue aprender lembrando de alguma coisa, relembrando aquela informação, meditando sobre aquela informação e concluindo algo novo. E essa conclusão, essa nova informação, a gente joga na memória. Isso é o processo de reflexão, de meditação, de dedução, de raciocínio, de contemplação. Tá? E esse é o processo que a gente tem que começar a fazer. Por quê? Dá trabalho fazer isso. Pegar a informação e jogar para dentro. Pegar uma informação, contemplar essa informação, meditar sobre ela, refletir sobre ela e armazenar é um pouco mais simples por uma série de questões. E uma delas é: essa memória já está gravada na tua cabeça. Então a conclusão, ela vai se apoiar em cima de uma coisa que você já sabe. É muito mais fácil fazer isso. No começo não tem como, a gente tem que pegar de fora e trazer aqui para dentro. Aqui a gente tem que fazer esse procedimento do outro, mas é um procedimento um pouco melhor. Você já deve ter feito isso alguma vez na vida. Sabe quando, em qualquer situação da vida de vocês estão lá de bobeira, pensando alguma coisa, né? Rodando o screen de help de um aplicativo ou lendo alguma descrição de algum item, de repente fala: peraí, então quer dizer que isso aqui faz parte de alguma outra coisa que você acabou de lembrar. Aí você, não, peraí, mas não faz sentido. Não, como é que essas duas coisas se juntam? E pode ser numa conversa, alguém tá conversando, alguém conversa com vocês e fala: então é por isso que ontem meu irmão estava agindo diferente, ou minha mãe. Esse é o processo. Você reflete sobre uma coisa que você já tem na tua memória, traz aquela informação, medita sobre ela e aí você coloca isso de volta. Sim, Andressa, a coisa é bem mais surreal, tá? Calma, que como disse a Alice nos Países da Maravilha, o buraco do coelho vai mais fundo. A gente chega lá. O que tudo isso tem em comum? Então esse é o procedimento. O que tem em comum disso tudo? Essas setinhas. E o que essas setas têm de importante, de comum em todo esse processo? Elas fazem parte do processo de linguagem. A linguagem é o elemento que une tudo isso daqui. A linguagem é o que a gente tem em comum em todos esses processos. Não, Andrés, não era do curso, isso entrou este ano, tá? Eu falei que a gente modificou legal a grade. Justamente. Vamos lá. A linguagem é o processo comum. Por quê? E aí, o que eu comentei lá atrás na questão das competências, e aí eu falo o motivo de a gente não. É impossível a gente conceber um engenheiro de excelência sem ter um nível de linguagem de comunicação extremamente aguçado. Por quê? Como é que você quer resolver um problema se você não consegue explicar aquele problema? E como é que você explica um problema? Você explica um problema através de linguagem. Como é que você lê uma informação? Através de linguagem. Como é que alguém te transmite informação? Através de linguagem. Como é que você medita ou reflete através de alguma coisa? Através de linguagem. Como é que você memoriza? Em grande parte através de linguagem. Então, a linguagem, aqui sim, para todos nós, eu estou falando, português é uma coisa fundamental. É nossa ferramenta de uso do dia a dia. Tá? Linguagem, substantivo feminino.
dentro da linguística, qualquer meio sistemático de comunicar ideias e sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos ou gestuais, né? A linguagem humana. A gente pode ter, por extensão, por exemplo, a linguagem da dança. A gente apropria essa questão dentro de um conjunto de símbolos. Por extensão, a gente pode falar de qualquer tipo de linguagem dos vários tipos de animais. A gente pode falar, restringir de uma linguagem de uma determinada região geográfica ou de um grupo social, a linguagem jurídica. Informática, a linguagem de programação. Ou em lógica, um sistema formalizado de tratamento de regras lógicas dentro de uma estrutura. Tá? Percebam que quando eu falo linguagem, eu não estou falando aquele português que vocês tiveram até agora. Eu estou falando do português da vida, você conseguir se exprimir. Ou vocês nunca tiveram um problema de chegar na situação e falar assim, cara, exemplo muito prático, né? Eu vi um vídeo, vi uma coisa no YouTube, muito legal. Aí o cara fala, como é que é? Cara, você tem que ver. Como assim? O vídeo, né? Ou vamos atualizar um pouquinho mais, né? Esse exemplo. Cara, eu vi um vídeo no TikTok muito legal. Como é que é? Cara, você tem que ver. Meu amigo, desculpa. O vídeo no TikTok tem 15 segundos. Você não consegue fazer uma descrição adequada do que acontece de um vídeo de 15 segundos? E é isso que a gente passa. A gente não entende o correto funcionamento da linguagem, nós não temos o domínio correto da linguagem e por isso é difícil a gente explicar. Então a gente não tem um domínio desse meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos ou gestuais. Se a gente não tem domínio dessa ferramenta, e não sabe usar, a gente tem dificuldade de se expressar. Tá? E aí não é saber se aquilo é uma oração coordenada, sindética, ou se aquilo é uma oração subjuntiva, subordinada, adversativa. Não é isso, mas é ter a ideia de diferenciar uma da outra. Peraí, essa expressão que o cara falou, isso aqui, ela contribui para eu entender o que está acontecendo, ou na verdade isso daqui ela só está explicando a situação que a pessoa quer, tá? Então há momentos que a gente não entender a diferença é muito crítico, né? Então, o que é a língua? A língua é esse conjunto não só escrito, é um produto da sociedade, é uma maneira da gente apresentar. Por que linguagem de programação é tão mais fácil de aprender do que aprender uma nova língua? Porque linguagem de programação você não tem essas áreas cinzas. Aquilo está muito bem mastigado e definido. Para a gente não. Para a gente tem um conjunto mais extenso. E pegando novamente o comentário. A gente está fazendo meditação sobre linguagem num curso de engenharia. Guardem esse sentimento estranho que vocês estão tendo agora. Tá? Eu vou voltar nele em alguns slides. Vai ser bem legal. Por que existe exceção, né? Português é uma maravilha. Não, como é que escreve? O que é isso, né? Então, por que existem exceções? Quem que definiu que o certo é escrever massa? Massa tá escrito certo? Maçã? Massa? Alguém sabe o que é massa? Alguém sabe o que tá errado em massa? Eu queria escrever massa, né? Alguém sabe o que tá errado aqui? Sim, é uma arma, não é a maçã. E não é a massa no sentido da massa de lasanha. Tá? Então, quem que definiu por que é assim? Por que tem diferença entre as línguas? Por que a gente tem tantos ou tão poucos tempos verbais? E por que eu estou fazendo essas perguntas no curso de engenharia eletrônica? A Andresa já descobriu essa última pergunta um pouquinho mais cedo, né? Primeiro, a norma culta, ela é, via de regra, definida pelos seus escritores. O que acontece? Segura... Cara, tá muito louco essa aula de engenharia. Tá.
Segurem nesse sentimento, a gente vai conseguir chegar em algum lugar útil, tá? Eu prometo, vai gastar talvez 2 anos, mas a gente chega em algum lugar, tá? Segurem-se aí. A norma culta da linguagem, quem define, via de regra, são os escritores mais influentes. Então, a gente acaba padronizando pelos grandes trabalhos escritos. Então a gente fala assim, o português só é português por causa de Camões. O inglês só é um inglês por causa de Shakespeare. Porque todo mundo começou a tentar imitar aquele cara, tentou a falar do jeito que ele falava, e aquilo se consolidou como uma norma, tá? A norma que a gente utiliza. E é por isso que esses caras são o que eles são. Eles, pelo bem ou pelo mal, eles definiram como a nossa língua se comporta. E a maneira que a língua é formatada muda a maneira que a gente pensa. Tem uma língua, tem vários vídeos depois que eu vou no YouTube que eu vou acabar passando para vocês, são bem legais. Mas tem um trabalho de linguista que tem um povo, acho que lá nas ilhas, uma das ilhas da Oceania, que eles não têm noção de esquerda e direita. Não existe na língua deles esquerda e direita. Existe norte, sul, leste, oeste. Não existe esquerda e direita. Então eu tô falando contigo, eu falei, ó, por favor, pega pra mim o lápis. Não, esse que tá a norte aí. Tá no norte. Se a gente virar a sala, eu falo assim, pega pra mim o lápis aí. Qual? Não, esse aí que tá a sudeste. Né? Então você acorda de manhã, você calça o pé do leste, depois você calça o pé do oeste. Se você acordar pro outro lado, ou se foi pro hotel, né? Se for no hotel, o hotel tá virado 90 graus, você calça o pé norte, depois você calça o pé sul. É meio surreal a gente pensar nesse modo. Mas assim, pra eles é natural, tá? E o que acontece? Esses caras não se perdem. Eles têm a todos os instantes, eles sabem exatamente onde é o norte, onde é o sul e onde eles estão se orientados. A noção de orientação desse pessoal é muito, muito superior à nossa. Então, a linguagem afeta a maneira que a gente pensa. E o que a gente chama de norma culta é uma referência que a gente utiliza, tá? A norma culta, ela é reducionista, ela deixa um monte de gente fora, a gente tem que entender a maneira que as pessoas se comunicam. Concordo, a gente tem que entender, existem questões regionalismo, existem uma série de questões que a gente tem que fazer o processo de integração. Mas, sem padrão, a gente não consegue transmitir uma ideia. E imagina a quantidade de maus entendidos que acontecem porque as pessoas não usam corretamente ou têm diferentes padrões, tá? E o que eu comentei, a língua é difícil, mas ela é definida pelos seus autores mais importantes. E isso é uma das coisas que a gente começou a perceber que falta. Provavelmente nenhum dos professores de vocês de português, me corrijam, pelo amor de Deus, se eu estiver errado, mas são raríssimos professores de português que vocês tiveram que chegaram a dar esse tratamento para gramática ou esse tratamento para o português e para a linguagem, ou que chegaram a comentar desse jeito. Tá? Então por que tem exceção? Tem exceção porque alguém resolveu fazer de um jeito diferente aquele verbo ou resolveu fazer diferente aquela palavra. Alguém escreveu que o certo é pastel, pastéis ou não pastéis. E é isso. O cara colocou, todo mundo começou aí e tá certo. Agora, se a gente fala, não, tá todo mundo certo, se a gente não tem padrão, como é que eu transmito a mensagem de maneira correta? Tem um colega meu, professor de literatura, que ele fala uma frase muito legal, né? Pães ou pães é questão de opiniões. Não necessariamente. Para a vida do dia a dia pode ser. Mas isso pode ser um complicador para a gente em algumas situações. E o português não é fácil. Tá? O português não é fácil, mas é a nossa ferramenta. Qual é o verbo principal dessa frase?
Isso é uma frase. Ou melhor ainda, qual é o sujeito? Vamos lá, vou dar 30 segundos de desespero. Pessoal, eu tô perguntando qual é o sujeito da frase. É só isso que eu tô perguntando. Cara, se isso caísse no Enem. Não, não, eu quero saber o sujeito da frase. Só tem um sujeito. O sujeito principal da frase. Eu não quero saber os sujeitos das orações. Agora que tá todo mundo bem desconfortável, já não. Todo mundo achando que se matriculou na Comunicação e Expressão 1 do curso de Faculdade de Letras, né? Vamos lá, o sujeito tá aqui, ó. Cadê? Caneta? Aqui, ó, deixa eu sublinhar o sujeito. Tá aqui, ó. Tá aqui o sujeito. Acharam? Aqui, ó, o sujeito. Vocês estão mais confusos ainda, né? Cantando, primeira pessoa. A gente sabe que é primeira pessoa por causa do cantando. Eu cantando espalharei. Então, o sujeito sou eu. Não tá escrito aqui. O resto é oração subordinada, oração explicativa. Você tem muita coisa, mas o sujeito é eu. E o que eu estou fazendo? Eu estou cantando. Tá? O que ele tá falando nessa frase imensa? Ele fala assim, olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar uma história para vocês de uma série de coisas que vão vir se a arte me ajudar. Ou seja, se a poesia me ajudar, eu vou conseguir contar essa história. Então, vamos reler, ou vamos ler agora em voz alta, né? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram além da Trapobana. Percebam que aqui ele não falou nada com nada ainda. As armas e os barões assinalados, o quê? Que da além da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados. Tá. Passaram ainda além da Trapobana. Ok. Mas em perigos e guerras esforçados, tá, essa é a situação. Mais do que prometia a força humana, ok. Mas e aí, o que você vai fazer? E entre gente remota de ficar. Entendi, Camões, vamos? No novo reino que tanto sublimaram. O que aconteceu? Você só tá contando. Você só tá explicando a moldura da coisa. Vamos pro próximo verbo. E também. Mas e também o que? Você não falou o que você vai fazer ainda. Você explicou. Você falou um monte de coisa, mas você ainda não explicou nada. E também. Mas como também? Não, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas da África e da Ásia andaram devastando. E aqueles que por obra valorosa se vão da lei e da morte libertando. Ou seja, esse fato, 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 esse fato e esse fato, eu vou cantar sobre as armas e os barões, eu vou cantar sobre os mares, eu vou cantar sobre as memórias, eu vou cantar sobre a fé e o império, eu vou cantar sobre a África. Eu vou cantar sobre tudo isso se eu conseguir escrever isso em bom português. A única pergunta que a gente precisa fazer assim é por que ele quis escrever assim? E a resposta é óbvia. Porque ele quis. E é isso. Só que, dada a qualidade literária, dada o impacto que isso gerou, é a maneira que a gente escreve. E aí é diretamente proporcional.
A nossa dificuldade em ler uma frase de 8 versos, que o verbo de verdade dela, o que aquilo. Resumindo, isso aqui tudo é o objeto. Opa! Isso tudo aqui é o objeto direto ou indireto, agora eu já não lembro, desse verbo. Então eu cantando espalharei tudo isso. Essa é a frase que ele fez. Se você reordenar, eu cantando espalharei as memórias gloriosas daqueles reis, os perigos, as guerras, essas histórias que eu vou apresentar. Agora, se a gente não consegue entender com esse nível de complexidade, como é que a gente quer falar com esse nível de complexidade? Entenderam por que eu falei que talvez a comunicação é uma das coisas mais importantes das habilidades não técnicas que a gente tem? Ah, mas. Não, falemos. Perfeito, Andressa. Como é que você quer explicar adequadamente um conversor de ponte completa com 6 pulsos de gatilhos usando um GBT que precisa ser disparado por cruzamento de zero cross para evitar aquecimento e a gente ter problemas de overdrift de temperatura? Como é que a gente explica isso corretamente para não ter problema no nosso projeto? Não precisamos chegar no Camões. Concordo quase. Não concordo muito não, porque eu sou apaixonado por isso, mas concordo. A gente não precisa chegar nesse nível. Mas percebam que talvez a nossa necessidade de expressão é um pouquinho maior do que aquela que a gente está começando a perceber que a gente tem. Vamos para exemplo? O professor de português adora em quadrinho, né? Beleza. Avisa a hora que bater. 10h45. Algum erro? Aqui a gente tem um problema de não tá muito explícito. E a pessoa levou literal o que ela quer dizer. Explica o humor da tira, né? O humor da tira é isso. O cara tá levando literal aquilo que não era para ser levado literal. E se a gente não consegue se expressar adequadamente para outra pessoa entender o que é literal ou entender o que não é literal, para engenharia isso é crítico. E erros de comunicação são muito fáceis de acontecer. Então, tá todo mundo com a câmera fechada, então ninguém vai passar vergonha. Faça essa experiência. Leiam em voz alta essa frase. Provavelmente a sua mãe, seu pai, alguém que tá do lado, tá olhando pra sua cara assim. Por que você tá falando isso, né? Mas beleza. Eu sei que você não roubou. Todo mundo entendeu o sentido da frase? Tá tranquilo? Qual que é o sentido da frase? Que informação eu tô querendo passar para você? Perceba agora a diferença. Eu sei que você não roubou. Eu tô passando a informação que eu sei, mas nessa situação os outros eu acho que não entenderam isso. A gente tem que resolver esse problema. Ou eu sei que você não roubou. Quer dizer, você tudo bem, mas e o teu colega que tá aí do lado? É uma outra maneira. Simplesmente mudando a entonação, ou assim, eu sei que você não roubou, mas sumiu. Será que você não escondeu? A culpa é sua ainda. Eu sei que você pode não ter roubado, mas a culpa é sua. Você quebrou e jogou fora. Você fez Então, a, a, a linguagem não verbal que está atrelada, a entonação, os traquejos, a maneira de explicar, a maneira de gesticular, muda a maneira que a frase é explicada. Então, por isso que na escrita, em textos mais elaborados, a gente tem uma construção de frase maior, um pouco mais detalhada, com uma escolha mais precisa de verbos para dar um sentido bem específico. Então, às vezes você fala assim, não, mas tem um monte de sinônimo. Na verdade, cada um tem um significado um pouquinho diferente. E se você usa adequadamente aquele significado, a gente reduz esse problema que vocês acabaram de perceber, né?
Então, baseado em histórias reais, o vida de suporte é muito legal, né? Por que a impressora não está funcionando? Por causa do toner. Tudo bem, vou resolver isso então. Um atendimento tranquilo e sem mal entendidos. Acho que as coisas vão melhorar. Tony, estão chamando o departamento de pessoal. Fizeram a TI que você quebrou a impressora. Quem foi o infeliz que fez isso? Maus entendimentos de piada, né? Como eu já falei, minhas piadas são sem graça. Ha, ha, ha. Vamos lá, isso aí não acontece na vida real. Em 1999, um paciente recebeu 0,5 gramas de um sedativo ao invés de 5 grains, quando a pessoa leu errado. Um grain é mais ou menos 0,75 gramas, o que quer dizer que a pessoa tomou 10 vezes a dose de sedativo. Se ela acordou depois disso, eu não sei. O cara simplesmente leu errado. Então, assim, a gente tem que padronizar as nossas unidades. Tranquilo? 1998, a gente mandou mais um brinquedinho para o espaço. E na hora que ela estava chegando em Marte, ela se despedaçou completamente. Por quê? Porque tinham 2 times trabalhando. Olha, eu trabalho em equipe de novo, né? Só que um usava o sistema internacional de medidas e o outro usava o sistema retardado. Desculpa, o sistema dos Estados Unidos, certo? Então, um estava em metros, quilômetros, segundos, o outro estava em polegadas, milhas, galões e assim por diante. Na hora que o sistema foi começar a funcionar, um sensor media de um jeito, passava um número. Ah, eu estou a 1 metro de distância. Outro cara falava, o quê? 1 milha? Ah, então tá longe. Esse tipo de erro, né? 1986, Space Shuttle explodindo no ar. E depois de analisar, o pessoal descobriu que foi por poor communication, one of the major problems. Problemas de comunicação entre as equipes no projeto, no processo de lançamento desse cara. Em 1981, caiu o lobby do hotel, uma estrutura elevada, mais de 100 pessoas mortas, 200 pessoas com acidente, né? E o que aconteceu? Um erro de comunicação entre o projetista e o cara que fez o projeto. O projetista submeteu um preliminar, só que a empresa falou: então é assim que tem que fabricar? Manda bala. Depois ele corrigiu o projeto, mandou as coisas, só que o pessoal da empresa não foi avisado que aquela versão que eles estavam construindo não era a versão do projeto final. Às vezes o projeto inicial era uma passarela para passar uma pessoa só, pequenininha, e aí depois o dono do hotel falou, vai ficar muito bonito, mas faz ela larga para passar, sei lá, para um monte de gente ficar lá em cima olhando, que vai todo mundo querer ficar parado lá, então tem que ser larga para ter espaço para passar. Não atualizaram a fabricação do ferro, a gente tem todos esses problemas que aconteceram. Então isso são problemas de linguagem, são problemas de comunicação. Então, né, aprender. Como a gente resolve isso? O que é aprender? É a gente conseguir adquirir conhecimento. Como é que a gente faz para aprender? A gente já viu a primeira questão. A linguagem parte um papel muito importante disso. Então, o estudo nosso, uma das coisas que a gente pode fazer é repetir as atividades até a gente conseguir memorizar, que a gente chama de memorização bruta. A gente vai ter uma aula específica sobre memorização, como é que funciona a memória. Mas, via de regra, repete até você decorar aquilo. Depois que você decorou, que você sabe, me explica por que aquilo é daquele jeito. Por que você memorizou? Ou por que aquela afirmação é daquele jeito? Então, uma coisa é você saber a equação quadrática, que eu nem vou repetir porque é trivial, todo mundo sabe. A outra coisa é você falar assim, peraí, eu tenho esse problema, que a lei de formação dele é uma lei quadrática. E eu consigo entender o procedimento, eu falo, ó, se é uma lei quadrática, quer dizer que ela é positiva para os dois lados, ela cresce. Então quer dizer que provavelmente eu tenho 2 raízes.
que várias situações a gente tem isso, que são o que a gente chama de 2 pontos de operação. Você tem os aqui, por exemplo, você já viram aquele Segway que a pessoa fica de pé e ele vai andando, né? E aí ele balança, né? Ou na moda é aqueles carrinhos que você pisa em cima, aqueles hoverboard, você fica em cima e ele equilibra. Aquele cara tem 2 pontos de equilíbrio. Quando ele tá exatamente na horizontal, ele tá equilibrado. Se você soprar, ele cai, óbvio, desligado. E tem um segundo ponto de equilíbrio, que é deitado no chão. 2 pontos de equilíbrio quer dizer que então eu tenho 2 pontos onde a minha equação ela vai ser satisfeita. Porque são 2 pontos de equilíbrio. É lá onde as duas coisas vão convergir. E aí você entende o porquê que ela é daquele jeito, porquê que funciona aquela abordagem. E aí você ganha um segundo entendimento. Notem, esse primeiro aqui aquele primeiro pega de fora e põe para dentro. Aqui eu tenho que fazer aquele loop de reflexão. E aí eu começo a entender os motivos do porquê que aquilo acontece. Entendendo os motivos do porquê aquilo acontece, eu tenho um entendimento muito melhor. Em seguida, o que a gente tenta fazer é aplicar o que a gente memorizou em outros lugares que não tem nada a ver com aquele lugar que a gente colocou. Porque isso é interessante, tá? A gente consegue usar os conceitos que vocês vão aprender de cálculo, de física, nas mais diversas áreas de conhecimento. E na hora que você consegue tirar de um lugar e falar, peraí, isso aqui também vai me ajudar a resolver aquele outro problema. Você chegou num nível de raciocínio de aprendizagem fantástico, né? Como é que a gente sabe se a gente aprendeu? Infelizmente, prova é memorização mecânica. Óbvio, né? Com vocês nunca aconteceu de estudar para prova e de repente você não lembra bulhufas do que estava lá, né? A gente consegue fazer isso com trabalhos, ajuda um pouco mais, mas ainda é difícil. Nós, professores, conseguimos avaliar se vocês conseguiram aprender alguma coisa usando trabalho, usando prova. As duas maneiras são falhas, tá? O que a gente faz? Ensinar. Para você ter certeza, e aí não é tanto eu querendo saber se você sabe, ou isso é para vocês pararem de prestar atenção na nota como régua se você sabe ou não o conteúdo, tá? Vocês já passaram por isso, vocês tiraram notas fantásticas em várias disciplinas que vocês não têm a mínima ideia de como é que era. Ou vocês vão me falar que todo mundo lembra de cor salteado o ciclo Aplo Diplo Bionte. Provavelmente a maioria de vocês nem sabe em qual área da ciência a gente trabalha com o ciclo Aplo Diplo Bionte, que é aquele ciclo da biologia, onde nós temos organismos que em parte tem 2 N's no DNA e em parte tem um N. Você tem 2 elementos, duas maneiras de sobreviver, e aquilo faz parte de um ciclo, do processo evolutivo. Para que serve isso? Não tenho a mínima ideia. Com prova, você foi lá e escreveu isso, no dia seguinte você esqueceu. Com trabalho, você exercita um pouco mais e talvez você consegue entender. Mas a melhor maneira, e essa talvez é a minha dica para vocês agora de cara, tentem ensinar alguém. Se você não consegue explicar para alguém aquilo que você estudou, você não aprendeu nada. No máximo você decorou. Tem um efeito muito ruim, que é o efeito da aculturação ou do acostumamento, né? O que acontece? Você lê o livro, ou lê o capítulo, ou lê o texto que você precisa estudar. Aí você lê de novo. Aí você lê de novo. Aí você fala. Aí você começa a ler de novo. Você tá quase começando a completar a frase. Você fala, aprendi. Tá tranquilo. Na verdade, não. O que você fez foi memorizar numa memória de curta duração que você vai esquecer logo, logo. E você tem a falsa impressão que você aprendeu. Por quê? Porque você está começando a ficar acostumado. Aquelas palavras são familiares para você. E quanto mais familiar, mais parece que a gente aprendeu. Porque quando a gente aprende, realmente a coisa fica familiar. Mas não é isso. Tentem fazer esse exercício, tá? Você foi para uma aula de cálculo, uma aula de programação, foi para uma aula de Camões, né? Na sua faculdade de letras. Depois da aula, pare e fala assim, tá, eu vou ensinar
para minha irmã que tem 7 anos de idade, ou para minha avó que tem 63 anos de idade. Ou seja, como é que eu pego aquilo que eu acho que eu aprendi, transformo em novas palavras e eu consigo explicar de uma maneira que uma criança consiga entender. Se você não consegue explicar a tua área, o teu conteúdo de uma maneira que uma criança faça sentido do que é aquilo, você não aprendeu nada. E essa é uma das técnicas talvez mais legais que tem. Esse é um videozinho rapidinho explicando a técnica do Feynman. Feynman é um ganhador do prêmio Nobel, que assim, o cara inteligentíssimo. E qual que é a técnica dele para ele aprender alguma coisa de verdade? Pega um tópico, o que você quiser aprender. Sei lá, eu quero aprender biologia, eu quero aprender como é que funciona o motor de combustão, ciclo de combustão Rankine, né? Pega um tópico, estuda aquele tópico e explica para alguém, como uma criança, para alguém que não entende absolutamente nada daquele assunto. As partes que você engasgar, as partes que você fala assim, cara, não tô conseguindo explicar, na verdade aquilo é o ponto que você não entendeu. Volta para estudar, lê de novo, faz exercício, muda a estratégia, a gente vai aprender algumas estratégias também, muda de estratégia e depois você faz esse teste de novo. Se você não consegue explicar, você não entendeu nada da área. Faço esse exemplo com uma coisa bem legal. Tentem pensar na sua cabeça ou fazer isso de verdade. Chega pro pai de vocês ou pra mãe de vocês e tenta explicar para eles, principalmente se eles não são engenheiros ou não são dessa área, tenta explicar o que você vai aprender dentro do curso de engenharia eletrônica. Por exemplo, com a pouca informação que eu passei para vocês. Pera aí, Rodrigo, eu não vou conseguir explicar. Tudo bem, vai lá, pesquisa na internet, dá uma olhada, vê o videozinho do YouTube que a gente colocou, tá? Se você não conseguir ler aquele vídeo, chegar pro teu pai e falar assim, olha, é isso que eu vou saber fazer quando eu sair da graduação, você não entendeu o que você vai aprender no curso. E esse é um exemplo bem legal, uma técnica bem simples e funciona muito bem, tá? Os melhores professores são aqueles caras que conseguiram entender o assunto bem o suficiente para extrair a essência e explicar de uma maneira mais simples. E é por isso que é difícil a gente pensar na substituição, por exemplo, de professores, pelo menos de bons professores, né? Entender, e aí é um processo que um bom professor precisa fazer, identificar um buraco no conhecimento do aluno e tentar criar uma explicação que tampe aquele buraco. Não é explicar a mesma coisa de um jeito diferente. Então, para isso é onde eu fico muito triste com a parte do EAD. Eu não consigo ver o rosto de vocês. Por que isso é importante? Eu não consigo pegar os detalhes de olhar pra cara de você e falar assim, aquele cara tá entendendo isso. Ou aquele cara tá entendendo. Na hora que eu comecei a falar isso aqui, eu percebi que o semblante mudou. Então eu não consigo ajustar, por exemplo, uma explicação e voltar atrás sem essa interação. Então, essa, por exemplo, é uma parte ruim da questão online. A parte boa, vocês podem voltar e rever essa aula quantas vezes vocês quiserem. Ou, melhor ainda, você vai só lá no lugar onde você não entendeu o que estava acontecendo, aí você vai lá e olha aquele detalhe daquela informação e fala, beleza, agora eu entendi, Rodrigo, agora eu sei. Eu pesquiso mais só naquele foco, revejo uma explicação. Então, assim, tem os prós e contras. Muitíssimo obrigado. Por hoje é isso. Acho que vocês tiveram um pouquinho do detalhe de como é que a gente vai. E é justamente essa ideia. Sair desse processo de como é que eu aprendo, por que a ideia ela é importante e como é que a gente consegue chegar, por exemplo, no desenvolvimento de uma metodologia científica. Certinho? Muito obrigado.